coordenação técnica do projeto Bahia Produtiva, pela COPCER. Cooperativa essa responsável para prestar assistência técnica e extensão rural aos empreendimentos desse projeto. Esse projeto é uma iniciativa da CA, junto ao Governo do Estado da Bahia, financiado pelo Banco Mundial. Estamos aqui com Dona Edinalva e Alexandre, né, na Associação Comunitária dos Moradores de Lajedim, né, onde temos aqui o grupo Sertão Vida, Sertão Vita, e Dona Edinalva vai participar dessa videoaula conosco, né, nos passando sobre algumas produções que elas fazem aqui na associação. Nós fazemos cocada, vários tipos de cocada, também doce de leite e também pasta de amendoim também. E várias outras coisas que a gente faz. Muito bom. E contamos também com Alexandre, né, que é engenheiro de alimentos, que também vai nos ajudar nessa nossa videoaula. Olá pessoal, eu sou Alexandre, sou engenheiro de alimentos. Eu acompanho aqui, né, o pessoal da Associação Comunitária de Lajedim. Aqui, mais especificamente, nós estamos na associação, onde também funciona a cozinha comunitária delas, onde elas, além de produzir os produtos já mencionados por Dona Edinalva, elas também fazem geleias, fazem polpa de fruta, sabem fazer doces finos e uma diversidade de outros produtos alimentícios que elas aprenderam ao longo desses anos de experiência. Para produzir a cocada sabor goiaba, utiliza-se de polpa de goiaba, que normalmente é produzida um pouco antes de iniciar o processo de cozimento da cocada. Contudo, por restrições no tempo, nós utilizaremos polpa de goiaba congelada, que será submetida ao processo de descongelamento. Antes de iniciarmos, é importante ressaltar que para produzir cocadas com outros sabores, nós podemos utilizar outras frutas. Porém, para cada sabor, há um modo de preparo diferente. Por exemplo, para a cocada sabor abacaxi, o abacaxi é adicionado picado e não na forma de polpa. Já nos casos do limão e do maracujá, é adicionado o suco destas frutas, sem a adição de água. Estes dois últimos sabores possuem variantes, podendo ser adicionados caroços no caso do maracujá e no caso da sabor limão, no final do processo podem ser adicionadas raspas da casca da fruta. As raspas são adicionadas no final do processo para que não haja o excesso de cozimento e, por consequência, as raspas escureçam, podendo assim ser adicionadas logo após o leite condensado. Após o descongelamento da polpa de goiaba, nós já podemos iniciar o nosso processo de produção da cocada sabor goiaba. Lembrando que normalmente é utilizada a polpa feita um pouco antes do processamento. O coco utilizado para a produção da cocada pode ser ralado previamente e guardado sob refrigeração. Ele pode ser ralado em partes menores ou em lascas. Aqui ele está sendo utilizado em lascas, pois é desta forma que as cocadas têm maior aceitação entre os clientes do Grupo Sertão Vita. As lascas de coco já haviam sido retiradas previamente da refrigeração, porém continuaram um pouco agregadas, pois o processo de descongelamento não foi completado. Por isso foram levadas um pouco antes ao fogo para acelerar o processo de descongelamento. Caso o descongelamento já tivesse sido completado anteriormente, a polpa de goiaba seria levada ao fogo juntamente com o coco em lascas e o açúcar. E então, nós adicionamos o açúcar ao coco e a polpa de goiaba, misturando-os e iniciando o processo contínuo de mexer a cocada. Perceba que parte do coco ainda estava agregada devido à não finalização do processo de descongelamento. Por isso, foi utilizado um garfo para auxiliar no processo de separação do coco, para que durante a preparação da cocada,
o coco seja cozido de modo uniforme e o produto final tenha uma textura homogênea. No processo de produção de alimentos, é fundamental que sejam respeitadas as boas práticas de fabricação. Por isso, todo o ambiente é higienizado antes e após o processo produtivo. O mesmo acontece com todos os equipamentos. Além disso, as pessoas envolvidas na produção estão utilizando toda a vestimenta necessária para envolver-se na produção de alimentos. É importante continuar mexendo a cocada, porém, esse processo pode ser de forma leve, apenas para favorecer o cozimento do coco e a perda gradual da água. Ao longo do processo de mexer, o coco irá eliminando umidade, que será transferida para a panela. Devemos continuar mexendo até que o coco elimine uma quantidade de umidade, e esta umidade transferida para a panela deverá secar enquanto mexemos a cocada. Durante o processo, foi decidido por colocar mais 50% de polpa de goiaba congelada. O intuito foi apenas para melhorar o aspecto visual do produto final, conferindo uma coloração mais rosada às cocadas. Mas não é necessário adicionar essa quantidade extra de polpa. Devemos continuar com o processo de mexer a cocada, dando prosseguimento à eliminação de líquido da cocada, lembrando que o processo de mexer pode ser moderado. Mas, embora esse processo de mexer seja moderado, é importante que ele seja continuado para que a cocada não grude na panela. E como já foi dito, isso favorece a perda de líquido. E somente após a perda considerável desse líquido, poderá ser adicionado o leite condensado. Após alguns minutos, é possível perceber que a cocada já perdeu uma boa quantidade de líquidos. Porém, ainda existe alguma quantidade desse líquido para ser eliminado. E devemos lembrar também da polpa extra que foi adicionada. Ela ainda deve derreter e isso adicionará novamente um pouco de umidade à cocada. Por isso, é necessário continuar mexendo a cocada até que ela perca mais umidade. É possível observar que após a adição de 50% extra de polpa de fruta, a cocada já tem uma tonalidade mais forte de rosa. Contudo, é importante relembrar que essa polpa extra foi adicionada apenas para realizar a correção da cor do produto final. Essa correção ocorreu devido à quantidade de polpa inicial ter uma coloração mais fraca que o de costume. Neste ponto, o coco já perdeu bastante líquido e é essencial continuarmos mexendo a cocada até que seja eliminado o líquido transferido para a panela e para que a cocada não grude na panela. Lembrando que só após a eliminação da umidade é que será adicionado o leite condensado. Depois de algum tempo, percebam que uma quantidade razoável da umidade já foi removida e que a cocada já está se aproximando do ponto de adicionarmos o leite condensado. Como dito anteriormente, não devemos esquecer de continuar mexendo a cocada de forma moderada. Passados mais alguns minutos, lembrando sempre de mexer a cocada, ela já perdeu consideravelmente a umidade e já está no ponto da adição do leite condensado. Após adicionar o leite condensado, devemos mexer a cocada até que ela atinja o ponto, tomando cuidado para não deixar a cocada queimar ou grudar na panela. Quando a cocada perde parte da umidade após a adição do leite condensado, ela chega a este ponto, e já é possível transferi-la para uma forma. Esta forma deverá estar um pouco molhada, para que a cocada não grude na forma e seja fácil de removê-la após a operação de corte. Dado o ponto,
Transferimos a cocada para a forma levemente molhada e a espalhamos. Após espalharmos, é só aguardar que a cocada esfrie, e então é feito o processo de corte, que é feito com o auxílio de uma faca. Mas existem formas especiais que facilitam a produção de cocadas com cortes e tamanhos padronizados. Antes de iniciar o processo de elaboração da cocada, o licuri é batido previamente no liquidificador com a finalidade de quebrá-lo em tamanhos menores, o que, de acordo com as produtoras, facilita o processo de mastigação da cocada. Após o licuri ter sido reduzido a tamanhos menores com o auxílio do liquidificador, ele é levado a fogo médio juntamente com a água e o açúcar. Então os misturamos e iniciamos o processo de mexer a cocada até que o licuri seja cozido. No vídeo, antes de adicionarmos o açúcar, já havíamos adicionado a água. Adicionados o licuri, a água e o açúcar, mexemos até dissolver esse açúcar. É importante manter esse processo de mexer a cocada, mas não é necessário mexer constantemente. Basta mexer para evitar que ela grude na panela. Tendo em vista que o intuito era demonstrar a receita, nesta nós utilizamos 200 gramas de licuri, 60 gramas de água e 140 gramas de açúcar. E mexemos essa mistura até o açúcar ser completamente dissolvido. Após o açúcar dissolver, nós continuamos o processo de mexer para evitar que a cocada grude na panela. Antes de colocarmos o leite condensado, deveremos mexer a mistura até que o licuri esteja cozido. Quando nós adicionamos o leite condensado, o processo de mexer a cocada deve ser constante, pois se não fizermos isso, a cocada acabará grudando na panela e possivelmente queimará. Terminado o cozimento do licuri, nós adicionamos 130 gramas de leite condensado. Nesta etapa, a cocada dá o ponto bem rápido, especialmente em um fogão industrial. Após dar o ponto, nós colocamos a cocada em uma forma levemente molhada para evitar que a cocada grude nessa forma. O ponto ideal para transferir a cocada para a forma é quando ela estiver saltando da panela e começando a se acumular, como é possível ver no final do vídeo. Nesta etapa, não aceleramos o vídeo para que vocês percebam como após adicionarmos o leite condensado, a cocada dá o ponto rapidamente. Ao atingir o ponto, nós transferimos a cocada para a forma previamente umedecida. A espalhamos sobre a forma e em seguida esperamos que a cocada esfrie para que possamos cortá-la com o auxílio de uma faca e então sejam embaladas. É importante que a cocada esteja fria no momento de cortar, pois se a cortarmos ainda quente, há a probabilidade da cocada se partir ao transferirmos ela para a mesa de inox para embalá-la. E ainda, caso a cocada seja embalada em plástico PVC, por exemplo,
Se não aguardarmos que ela esteja fria de fato, o plástico poderá alterar o sabor da cocada. Aproveitando as cocadas apresentadas anteriormente, nós iremos fazer uma discussão sobre informações nutricionais, mais precisamente sobre o processo de elaboração dessas informações. Mas o que são informações nutricionais? As informações nutricionais apresentam uma descrição da composição de um alimento, trazendo dados importantes sobre os macro e os micronutrientes presentes neste alimento. Trata-se de um conjunto relevante de informações que possibilitam ao consumidor fazer escolhas conscientes sobre o que leva para a sua mesa no dia a dia. Os principais itens descritos em uma tabela de informações nutricionais são o valor energético, os carboidratos, as proteínas, as gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Para todas essas informações, com exceção das gorduras trans, são informados os percentuais em relação aos valores diários de ingestão recomendados. Estes valores diários de ingestão recomendada variam de indivíduo para indivíduo e, portanto, tratam-se de valores médios. Existem alguns documentos que nos auxiliam nas questões relacionadas à rotulagem nutricional. Entre eles, podemos citar a Resolução de Diretoria Colegiada 259 de 2002, que trata do Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados, a Resolução de Diretoria Colegiada 359 de 2003, que trata do Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para fins de rotulagem nutricional, a Resolução de Diretoria Colegiada 360 de 2003, que trata do Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados. Além disso, temos a RDC 54 de 2012, que trata do Regulamento Técnico sobre Informação Nutricional Complementar, a RDC 26 de 2015, que estabelece os requisitos para a rotulagem obrigatória dos principais alimentos causadores de alergias alimentares, a RDC 163 de 2006, que trata da rotulagem nutricional de alimentos embalados, complementando as RDCs 360 e 359 de 2003, além de outras resoluções e instruções normativas que possam regular alimentos em específico. Existem dois meios de elaborarmos informações nutricionais. O primeiro é através de análises laboratoriais dos alimentos que desejamos obter as informações nutricionais, e o outro método envolve a construção a partir de cálculos, que podemos chamar de manuais, através de informações obtidas de bases de dados construídas por pesquisadores. Para isso é necessário conhecer bem a formulação, ou seja, a receita do alimento. Para utilizarmos a metodologia manual, como dito anteriormente, é importante conhecermos a formulação ou a receita do alimento, sabendo quais são os ingredientes e suas quantidades. Essas quantidades podem ser fornecidas em medidas caseiras. Contudo, com a finalidade de facilitar os cálculos, estas informações devem ser fornecidas preferencialmente em unidades de medidas como litro ou mililitro, grama ou quilograma. Além disso, é importante conhecermos o rendimento de tal formulação, bem como devemos conhecer algumas outras informações que serão abordadas mais à frente. Aqui nós apresentamos exemplos de como devem ser apresentadas as quantidades dos ingredientes para facilitar os nossos cálculos. 1 kg ou 1000 gramas de açúcar, 2 litros ou 2000 ml de leite, um ovo, porque no caso do ovo é convencionado que a unidade tem 50 gramas, ou ainda 35 gramas de manteiga. Aproveitando que a manteiga foi citada, é importante salientar que deveremos diferenciar
a manteiga da margarina, pois são produtos diferentes. Eu já me deparei algumas vezes com receitas ou formulações, melhor dizendo, na qual os produtores me informaram que era feito com manteiga, mas na verdade era margarina. E isso traz uma diferença no cálculo das informações nutricionais, já que são produtos diferentes. Nós daremos continuidade à nossa discussão sobre a elaboração de informações nutricionais na próxima parte do vídeo. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.